Dando continuidade ao vídeo tratando das fontes do direito tributário, nós concluímos o vídeo anterior examinando a suposta hierarquia existente entre lei complementar e lei ordinária. E o Supremo Tribunal Federal já entendeu que não existe de fato uma hierarquia. O que existe é um campo de atuação diferenciado. Ou seja, as leis ordinárias tratam de determinadas matérias e as leis complementares tratam de outras matérias. O que se questiona é o seguinte: e se uma lei ordinária tratar de uma matéria se uma lei complementar tratar de uma matéria não reservada a ela, poderia posteriormente uma lei ordinária modificar? E o Supremo Tribunal Federal entendeu que sim, né? Naquele famoso caso da COFINS, da revogação da COFINS, da isenção dessa contribuição social para as sociedades profissionais. O Supremo disse que quando uma lei complementar trata de uma matéria não reservada a ela, de fato, nós estamos diante de uma lei materialmente ordinária e, como tal, poderia ser posteriormente revogada por outra lei ordinária. Então, essa questão parece superada na nossa jurisprudência, nossa doutrina, e nós temos várias normas da Constituição que exigem o quórum de lei complementar. Por exemplo, as matérias reservadas a regular as limitações constitucionais ao poder de tributar, no artigo 146, ou mesmo a criação de tributos, a regulação de tributos, que estão todas lá no Código Tributário Nacional. Aliás, vale dizer, o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela Constituição de 88 como uma lei complementar e, portanto, apenas poderá ser modificado por outra lei de igual natureza, por lei complementar, certo? E nós temos inúmeros conflitos pós-88, nesses 30 anos de Constituição, abrangendo essa discussão acerca da utilização de uma lei ordinária quando deveria ser utilizada uma lei complementar, e isso vocês podem encontrar na jurisprudência do Supremo, com muitos casos julgados lá sobre essa discussão. Bem, nesse mesmo patamar, nós encontramos as medidas provisórias. Atenção, a medida provisória nos termos do artigo 62 da Constituição, ela pode ser editada em caso de urgência e de relevância. E aí pergunta que fica: pode uma medida provisória regular a matéria tributária? O artigo 62, parágrafo 2º, implicitamente permite isso, porém com um detalhe importante: tem norma expressa na Constituição, no artigo 62, proibindo a utilização de medida provisória para regular matéria reservada à lei complementar. Isto é, se a matéria tributária ser regulada exigir a utilização de uma lei complementar, a medida provisória não poderá ser utilizada para tal fim. Ou, em outras palavras, a medida provisória serve para regular aquelas matérias que podem ser reguladas por leis ordinárias. Atenção, sempre presente que a medida provisória ela tem validade por 60 dias, podendo ser prorrogada por mais 60 dias e havendo a perda da eficácia desde sua edição, caso não seja convertido em lei nesses 120 dias. Claro que o Congresso Nacional haverá de regular os efeitos decorrentes dessa não conversão em lei, né? Em matéria tributária, me parece óbvio que se uma medida provisória não for convertida em lei, o que eventualmente for pago de tributos com base numa medida provisória não convertida em lei, simplesmente precisa ser devolvido aos contribuintes. Nós encontramos também os tratados internacionais. E atenção aqui, os tratados internacionais em matéria tributária, por força do artigo 98 do Código Tributário Nacional, eles são superiores hierarquicamente do que uma lei ordinária. Aliás, o tratado ele não pode posteriormente ser revogado por uma lei ordinária. Nos termos do dispositivo citado, o artigo 98 do CTN, os tratados modificam o direito interno e serão por ele observados, né? Claro que em outras áreas do direito isso é mais discutível, o Supremo tem entendido, inclusive, que os tratados teriam paridade normativa. Mas o que importa para nós aqui em matéria tributária é reconhecer que os tratados não podem ser modificados por leis ordinárias.
em tese poderiam ser por leis complementares. Descendo essa escala, nós encontramos as normas infralegais. São aquelas normas, obviamente, como nós estamos dizendo, abaixo das leis e, portanto, nos termos dos ensinamentos de Roque Carrasa, servem para dar condições de executoriedade a uma lei. Ou seja, as leis dependem muitas vezes de regulamentação. E isso é feito mediante a utilização dos instrumentos previstos pela Constituição, por exemplo, o decreto do chefe do Executivo, do Presidente da República, do governador, do prefeito, que regulamenta as leis. Muito importante aqui. Aqui nós encontramos talvez o calcanhar de Aquiles em matéria tributária da administração pública. Em muitas situações, o poder de regulamentar é exercido de uma maneira abusiva e, portanto, inconstitucional. Quando o exercício do poder de tributar excede aquilo que está na lei, contraria o texto da lei, obviamente ele está afetando a Constituição, pelo menos em relação ao princípio da legalidade, mas também podemos dizer e identificar o princípio da separação dos poderes também, porque afinal de contas o Poder Executivo não está autorizado a exigir tributos sem lei que o estabeleça. E isso vale tanto para os decretos do Presidente da República como para as portarias de ministro, instruções normativas da Secretaria da Receita Federal. E aqui não se confunde o instrumento do decreto do Presidente da República com aquele decreto legislativo, né, que serve para aprovar tratados internacionais. Ou seja, o decreto legislativo, que nós poderíamos colocá-lo em um patamar semelhante a de uma lei, ele apenas referenda o tratado internacional. O Presidente da República, quando celebra um tratado internacional, ele depende de uma concordância do Congresso Nacional para que produza efeitos no direito interno. E essa concordância é dada mediante a expedição de um decreto legislativo, claro, de competência do Congresso Nacional. Não se confunde, portanto, o decreto legislativo com esse decreto do Presidente da República, que só regulamenta a lei. E atenção também, não há de se falar em decreto-lei. O Presidente da República não pode editar decretos-leis desde 1988. Isso não significa que os decretos-leis existentes até então não possam continuar produzindo efeitos. Nós temos inúmeros decretos-leis ainda produzindo efeitos. Por exemplo, aquele que institui o imposto de exportação. Mas vejam, isso acontece naqueles casos em que não há uma incompatibilidade material com a Constituição, em outras palavras. Como o Brasil reconheceu que não existe a denominada inconstitucionalidade formal superveniente, isto é, se a norma ao tempo de sua aprovação observou o quórum estabelecido, se eventualmente o Presidente da República editou um decreto antes de 88 e esse decreto-lei, estou falando decreto-lei, era compatível com a Constituição, ele foi recepcionado como lei ordinária e continuou a produzir efeitos no ordenamento jurídico. Mas, obviamente, desde 88, o Presidente da República não pode editar decretos-leis, apenas regulamentar leis, sobretudo em matéria tributária, em que todos os elementos da hipótese de incidência tributária haverão de estar previstos, estabelecidos na lei respectiva. Meus caros, com isso nós encerramos. Eu desejo um fraterno abraço a vocês, muito obrigado, e hoje nós tratamos das fontes do direito tributário nesses dois vídeos.